Revolucionária do Irã. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre um vizinho do Brasil, sobre a Venezuela, né, que foi um tema que a gente tratou, cara, inúmeras vezes, desde que o Petit Jornal foi criado. A gente aqui no Petit Jornal, a gente acompanhou, né, a crise mais aguda da Venezuela, né, da situação política venezuelana, econômica venezuelana. A gente acompanhou aqui de camarote, né, narramos aqui dia após dia o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino. Uma galera reconheceu, o próprio Brasil, aliás, reconheceu Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, Estados Unidos, vários países europeus e tal. E no ano passado nós tivemos também uma outra notícia, no mínimo inusitada, que foi o fato de que a oposição deixou de reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino do país. Aquele movimento do ano passado, Daniel, dava a impressão, que se confirma agora, de que a oposição venezuelana estava começando a dar um passo atrás e começar a aceitar que não tem saída que não passe por uma negociação direta com o governo de Nicolás Maduro. Aquela ideia de você ter um presidente interino, que é o presidente legítimo, é o verdadeiro presidente dos venezuelanos, mas que não tem a caneta para assinar absolutamente nada, que não controla um pacote de gás num posto de saúde do interior da Venezuela, não adianta de nada. Então, o que está acontecendo essa semana agora é que a oposição venezuelana lançou um projeto de começar as suas primárias. Ou seja, a oposição venezuelana vai começar a escolher quem será o candidato que em dezembro de 2024, se tudo correr bem, vai disputar as eleições com o Nicolás Maduro. Nós temos aqui, portanto, um recuo por parte do governo e um recuo por parte da oposição. Os dois aceitaram ao longo dos últimos tempos, dos últimos 2 anos, né, iniciar negociações. No ano passado, essas negociações, né, ao longo de 2022, essas negociações avançaram razoavelmente, ainda tem muito a avançar, mas, de qualquer maneira, parece que estamos caminhando para ter eleições no ano que vem, num arranjo que tenha regras combinadas entre o governo e a oposição. É óbvio que muita coisa pode acontecer. A gente tem posições muito endurecidas dos dois lados ao longo dos últimos anos. A gente tinha um governo Maduro que mudava as regras, a gente tinha a oposição que também boicotava, que muitas vezes era inclusive golpista com relação ao governo do Chávez e depois ao governo do Maduro. Então, é uma situação politicamente muito difícil, muito tensa ao longo desse período inteiro, mas dá a impressão, nesse momento, de que nós tentaremos chegar, né, as duas partes tentarão chegar a um ponto comum, a um consenso de como que essas eleições vão acontecer, quem serão os candidatos. O Maduro certamente vai disputar essa eleição, o que é sempre um ponto de atenção, ele tem a máquina na sua mão, mas a oposição dá a impressão de que vai aceitar a regra do jogo, vai ajudar a formular a regra do jogo e vai escolher alguém que aparentemente não será Juan Guaidó. Juan Guaidó ficou marcado como aquele que contestou a presidência do Maduro, que se colocou como presidente interino e tal. Já há um desgaste diante da imagem do Maduro, do Guaidó. Esse desgaste, aliás, não é somente dentro da Venezuela, vários outros países também apostaram muito que a qualquer momento o Guaidó ia assumir de verdade a presidência do país, o que nunca aconteceu. Então, provavelmente será algum outro nome e a gente começa a acompanhar essas primárias, né, essa movimentação em torno das primárias a partir de agora.